Boa noite para quem está já nos acompanhando, só mais um pouquinho que nós estamos aguardando a nossa convidada acessar. Estamos aqui na sala da Unimúltiplas. Aproveitando o momento, agradeço já a participação de todos em nome da equipe Unimúltiplas e solicitamos que vocês nos sigam no Instagram e que participem das lives. Isto por quê? Para que nós possamos conseguir patrocinadores para o nosso trabalho, que é um trabalho totalmente voluntário. Boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite, pessoal. Bom, então vamos dar início aos nossos trabalhos da noite, nossa live, hoje vamos falar de deficiência intelectual, no T21, síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Nossa convidada de hoje é a pedagoga Justara Oliveto Miralha. Ok? Desde já agradecemos sua presença, toda a nossa conversa aqui hoje vai ser muito produtiva. Agradecemos também todos os participantes. Para quem está entrando pela primeira vez numa live nossa, já que nos segue, vou falar brevemente quem somos nós. Nós somos uma equipe de 10 profissionais, 3 da educação e 7 da saúde, que nos reunimos desde março deste ano e atendemos crianças, adolescentes, jovens, idosos, com T21, que é síndrome de Down, e autismo, ok? É um trabalho totalmente voluntário, e a gente faz atendimento aos pacientes e também às famílias. Fazemos um trabalho também com orientação educacional, tira dúvidas sobre educação com essas famílias, ok? Nós estamos à disposição para nos conhecermos pessoalmente. Se vocês quiserem mandar perguntas, mande, entre em contato conosco, que a gente sempre está respondendo, tá? E hoje nós vamos falar, então, com a Justara. Inicialmente, vou apresentar quem é a Justara. A Justara, ela é pedagoga, com especialização em psicopedagogia e educação especial. Ela tem mestrado em educação e ela atuou até maio de 2022, recente, bem recente, como coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação do Presidente Prudente. Ela era responsável pelo projeto de atendimento educacional especial e também pelo projeto de educação especial da Rede Municipal de Educação do Presidente Prudente. Agora, ela aposentada, não parou de trabalhar, continua trabalhando, fazendo palestras em curso de formação continuada para professores na área de educação especial. Seja muito bem-vinda, Justara, muito obrigada por termos aceito o nosso convite de estar aqui falando conosco, uma temática tão importante quanto essa da deficiência intelectual. Inicialmente, peço que você fique à vontade, faça suas considerações iniciais para a gente começar a pergunta. Bom, então, a princípio, quero agradecer a Marli, minha companheira de trabalho aí de mais de 30 anos juntas, Marli? Agradecer o convite da Marli e da Tânia para estar aqui falando um pouquinho com vocês, eu não sei se tem alguém com deficiência visual assistindo a palestra, mas caso tenha, eu vou fazer uma breve descrição, eu sou branca, tenho olhos claros, cabelo liso na altura do pescoço, estou com uma blusa de alcinha, estou dentro do meu escritório, de casa, e ao fundo vocês estão vendo aí uma estante com alguns livros, tá? Então, uma breve descrição só caso haja aí alguma pessoa com deficiência, tá? A ideia da gente poder conversar um pouco, ser um pouco mais, não tão diretivo, mas a ideia é realmente que a gente bata um papo. Então, as perguntas aí, vou pedir a ajuda da Marli, porque como eu estou no celular aqui, fica um pouco complicado, às vezes as perguntas não aparecem. Então, conforme vocês se sentirem à vontade, a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo e conversar um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Mas muito obrigada pela presença de todos e pelo convite aí tão especial da Marli e da Tânia. Obrigada. Para os participantes, vocês podem mandar as perguntas, que nós temos uma equipe aqui ao nosso lado, Eu estou aqui com 2 pessoas, com a Tânia e com a Daniele, que é da equipe, que estão anotando as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Eu tenho um roteiro de perguntas aqui, que já foram perguntas enviadas, e que eu vou estar trabalhando com a Justara, e
as perguntas que a gente vê que não está sendo respondida, que vocês estão enviando não estão sendo respondidas, a gente anota e depois a gente passa para a Jussara responde e a gente encaminha pelo Instagram também, tá bom? É isso. Bom, Jussara, nós da equipe Unimúltiplas atendemos síndrome de Down, hoje, né, conhecido por T21, e autismo, tá? E famílias. Nós sabemos que dentro desse público há ocorrência da deficiência intelectual, ok? Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você nos dissesse o que é a deficiência intelectual e quais as principais características, por favor. Bom, quando a gente fala de deficiência intelectual, né, primeira questão que a gente precisa compreender, como você bem citou, Marli, no caso da T21, da síndrome de Down, ela já faz parte da caracterização da própria síndrome, né? Diferente de outros contextos, né? No autismo, a gente tem aí alguns estudos falando que em torno de 40% a 60% dos autistas vão apresentar uma deficiência intelectual, mas não é uma caracterização própria da deficiência, né? Do critério, não é um critério de avaliação para autismo, tá? E nós vamos ter muitas situações em que você não tem uma causa específica. Mas o que tem de comum, como que a gente caracteriza? Então, a gente tem lá o decreto 5296, que é de 2004, que ele faz uma caracterização da pessoa com deficiência intelectual, né? E temos também pelo DSM-5. Embora sejam dois conceitos que estão um pouco diferentes, mas, de uma forma geral, é um funcionamento intelectual abaixo da média, né? Guardem bem esse termo que depois a gente vai retomar, né? Que inclui tanto déficits intelectuais, mas também adaptativos, tá? Inclusive no decreto 5296, ele coloca, inclusive, assim, que ele precisa ter pelo menos 2 ou mais áreas adaptativas. Então, cuidado pessoal, habilidade social, uso dos recursos da comunidade, saúde, segurança, né? Habilidade acadêmica, lazer, trabalho. Então, eles colocam déficits importantes, né? Déficits que sejam mais intensos, né? No mínimo 2 áreas dessas, e também esse funcionamento intelectual abaixo da média, tá? O DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, é um manual que é muito utilizado pelos médicos e pelos psicólogos, né? Ele já coloca um pouquinho diferente, mas ele vai colocar também como um transtorno que é do início do desenvolvimento, isso é importante a gente afirmar, né? Então, para que haja uma caracterização de deficiência intelectual, tem que começar lá na primeira infância. Então, eu posso ter, por exemplo, tem pessoas que trabalham com EJA e vão perceber que nós vamos tendo lá pessoas muito idosas que começam também a ter déficits cognitivos. Mas a gente não vai falar em deficiência intelectual para esse público. Por quê? Porque está muito mais ligada à senilidade, à questão da idade e outras perdas do que necessariamente a deficiência intelectual, né? Então, o que mais chama atenção, tanto no DSM quanto no decreto, né, é esse déficit funcional do ponto de vista de como a inteligência funciona, de como a cognição funciona, mas também déficits que são adaptativos, tá? Então, tirando a situação do T21 e de outras síndromes que compõem já a descrição da própria síndrome, a deficiência intelectual, a grande parte, a grande maioria das crianças que são avaliadas com deficiência intelectual, que não tem uma causa específica, como que é feito esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico é um diagnóstico clínico, ou seja, não existe exame, tá? Eu vou fazer um exame, vou fazer um eletro. Muitas vezes as famílias elas até acreditam que essa questão, será que na ressonância não deu nada, no eletro não deu nada? Esses exames eles não avaliam a questão de deficiência intelectual, a menos que tenha, vamos dizer lá, uma área do cérebro lesionada, né? Algo que tenha uma outra abordagem física. Mas, no geral, né, tirando as síndromes que já compõem a própria condição da síndrome, como é a síndrome de Down, como é a T21, como é, por exemplo, também a síndrome do alcoolismo fetal, que tem uma probabilidade muito grande de ter deficiência intelectual, né? Nos demais casos, essa avaliação vai ser feita a partir de um teste que é um teste
normalmente aplicado pelos psicólogos. O mais comum, tem vários, não é um só, mas o mais comum é o teste VISC, que ele faz uma avaliação da inteligência e categoriza, né, a partir do resultado desse teste, que são perguntas e são atividades que o psicólogo vai desenvolvendo com as crianças, né, com as crianças ou com a pessoa que está sendo avaliada, e que vai gerar aí uma pontuação. E essa pontuação, ela dá aí o QI, né, que é muito conhecido, que a gente geralmente usa muito esse termo, né, ele tem um QI alto, é muito conhecido, e esse termo vem desse teste, né, deste teste que avalia a deficiência intelectual. No próprio teste, geralmente tem uma classificação. Então, por exemplo, se eu tenho lá um QI de 50 a 69, vou ter uma deficiência intelectual leve. De 35 a 49, vou ter uma deficiência intelectual moderada, ou grave ou profunda, né? São 4 classificações. O que a gente tem discutido muito nos últimos anos sobre essas questões? Em primeiro lugar, um teste, mesmo de QI, mesmo a questão quando eu tenho lá uma criança que está lá com T21, que já nasceu com a síndrome de Down, que eu já sei que tem uma deficiência intelectual, saber que tem uma deficiência intelectual diz muito pouco sobre a pessoa, né? Então, esse é um equívoco muito sério que se firmou na cabeça das pessoas, de acreditar que uma pessoa com deficiência intelectual não tem outras habilidades, então, por conta do déficit intelectual, que ele não consegue fazer outras coisas, que ele não pode desenvolver, que ele não pode aprender, né? Então, assim, outra questão muito séria, que ele é uma eterna criança, né? Essa é uma infantilização, então, que tem, vamos dizer assim, tem uma condição muito complexa. Então, veja, quando eu faço um teste para poder avaliar a deficiência, eu preciso entender que ele vai avaliar a criança naquele momento. Também é muito comum nesses testes falar assim, olha, ele tem um QI de 50, 60, e ele tem uma idade mental de 4 anos, e o menino está com 10. Né? E aí, na cabeça das pessoas, muitas vezes das famílias, até da própria escola, muitas vezes, começa a achar que essa criança vai ter que ser tratada como uma criança de 4 anos. Esse é um dos principais equívocos que essa avaliação muitas vezes traz. Por quê? Porque se é uma criança que tem 10 anos, ela viveu 10 anos, ela tem um corpo de 10 anos. Né? Mesmo que do ponto de vista da cognição, o que eu estou falando da cognição? Estou falando de aspectos lógicos, de conseguir compreender conceitos, ela possa ter um funcionamento que está parecido com o de uma criança de 4 anos, né? Isso não significa que ela vá se comportar como uma criança de 4 anos. Ela só vai se comportar como uma criança de 4 anos se as pessoas começarem a tratá-la como uma criança de 4 anos. Se eu tiver uma criança de 10 anos numa sala de aula de pré-escola, que isso acontecia alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, né? Não sei se a Marli lembra, mas muitas vezes as famílias chegavam e falavam para a gente assim, olha, ele tem um QI de 4 anos, eu tenho que colocar ele no pré-1. Mas se ele tem 7, ele vai para o 1º ano. Ele não vai ficar numa sala, né? Pode falar, Marli. Eu vou só te interromper para confirmar isso que você está dizendo. Só que não era um tempo atrás, nós estamos vivendo isso no momento. Nós temos muitas famílias, né, que nos que procura a escola e pede para que a criança fique dentro de um grupo que eles consideram, né, que seja o grupo que o filho tem a mesma idade, né? Idade, por exemplo, o QI, tá? E a gente tem conversado muito com essas famílias, insistindo que não, né, que eles precisam ter referências para eles aprenderem e tudo mais. E é muito triste que a gente tem uma legislação, né, brasileira que fala sobre isso, e nós temos escolas que fazem isso, né? Assim, que desrespeitam a legislação. E principalmente, Marli, assim, o que eu fico pensando, né? É realmente falta de conhecimento das pessoas. Por quê? Veja, gente, quando eu tenho uma criança de 10, vou citar um exemplo, né, dessa criança de 10 anos ou de 8 anos, os interesses dele
Se ele está com um corpo de 8 anos, ele viveu 8 anos, se ele convive só com crianças de 4 anos, a deficiência intelectual dele, aí eu estou falando principalmente da questão de construção de conceitos, da parte cognitiva, vão ficar mais debilitados, porque o modelo que ele tem é um modelo de uma criança muito pequena, né? Basta ver, vamos pensar, gente, como é que nós conversamos com as pessoas, né? Quando a gente é criança, a gente conversa com as pessoas sobre, não é só de assunto que a gente muda, né? A gente conversa e a gente vai tendo maturidade, como a gente vai aumentando, quando a gente é adolescente, a gente conversa de uma forma, quando a gente está numa outra fase adulta, a gente conversa de outra. Em que sentido? Quanto que eu vou ouvir? Que hora que eu vou falar? Né? Como que eu vou me referir? Que termos, que palavras que eu uso, dependendo do meu contexto. E tudo isso é uma aprendizagem por imitação. O que eu digo por imitação? A gente vai aprendendo ouvindo o outro, falando com o outro. A criança com deficiência intelectual, e é bom a gente entender isso, que muitas vezes a gente acha que é vantajoso, na verdade não é, né? Se eu começo a tratá-la como uma criança menos evoluída do ponto de vista cognitivo, ela vai ficar com uma deficiência muito maior, não porque é uma condição biológica, mas por uma questão social. Durante muito tempo, e aí eu vou entrar num conceito que a gente também tem discutido muito hoje, que é o conceito social de deficiência. Durante muito tempo, todas as deficiências, elas só eram analisadas do ponto de vista biológico, do ponto de vista da medicina. Então, quem mais entendia das pessoas com deficiência era a área médica, né? Até porque, se a gente puxar pela história da educação das pessoas com deficiência, ela é muito recente, elas datam aí da década de 70, 60, né? Quer dizer, um pouco mais de uma geração. E essa visão médica, qual que é o grande problema com a visão médica? Se eu estiver falando de médico para médico, eu analisar quais são as dificuldades, por exemplo, que a criança que está lá com a síndrome de Down, que está com uma dificuldade psicomotora, que ainda não consegue falar, porque tem uma hipotonia muscular, enfim. Do ponto de vista médico, eu olho para uma questão. Quando eu começo a perceber que as limitações que a pessoa vai tendo ao longo da vida não são explicadas unicamente pela condição médica, eu começo a perceber que a limitação não está só na pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem 2 crianças com síndrome de Down. Uma que desde que nasceu, a família tem acesso à medicina, leva para fazer as atividades de fisioterapia, de fono, de TO, né? Leva para parquinho, deixa correr no parquinho, deixa se estrumbicar no parquinho, porque aprender a cair é importante, né? Leva para poder brincar em outros brinquedos, leva para poder ir na casa da avó, leva para brincar com o cachorro, enfim. Essa criança tem um nível de desenvolvimento. Imaginem uma outra criança, também com síndrome de Down, da mesma idade, né? Da mesma condição biológica, vamos dizer assim, mas que não participa de nada disso. Que não teve acesso, né? Aí a parques, porque a família trabalha, não tem como levar, que não tem quem brinque com ela, que não tem quem faça perguntas. Eu pergunto para vocês, né? A deficiência dessa criança, a falta de desenvolvimento dela, vai ser explicada só pela condição biológica? Não, gente. E essa é uma questão que a gente precisa compreender. As oportunidades que eu ofereço e o tipo de oportunidade que eu ofereço é que fazem a diferença. Então, um grande problema, muitas vezes, das crianças com deficiência intelectual é que a gente não faz perguntas inteligentes para eles. Né? Então, assim, normalmente as famílias elas falam, nem vou perguntar isso porque ele não vai dar conta de entender. Então, se ele não dá conta de entender, eu não pergunto. Então, o que eu pergunto para ele? Você comeu? Você está com fome? Você está com sede? Né? O que você fez hoje na escola? Tá. E aí a gente deixa de desenvolver a comunicação com essa criança. Não só a comunicação corriqueira, essa para o dia a dia, que é muito incidental, mas uma comunicação que mobilize pensamento, que mobilize a cognição.
né? A cognição, pensamento e linguagem, já dizia aí o Vygotsky, eles têm uma relação muito forte. Como é que eu penso as coisas, né? Eu penso as coisas a partir da minha comunicação interna. Eu estou lá dentro, estou fazendo aqui algumas perguntas para vocês. Muito provavelmente vocês devem estar lá. Será? Ah, é isso mesmo, não é? Ou seja, a gente conversa com a gente mesmo, né? E esse conversar com a gente mesmo é que estrutura pensamento, estrutura cognição. E aí, quando eu tenho uma criança com deficiência intelectual, e eu acho que ela tem 4 anos de idade mental, então eu não vou fazer pergunta de 8, de 10 anos. Eu começo a ter um problema que não está ligado à deficiência propriamente dita, à limitação que ela tenha em função da condição biológica, orgânica dela. Mas, principalmente, por um tipo de oportunidade que ela não teve, de alguém fazer perguntas inteligentes, né? E essa é uma questão que a gente precisa pensar em todos os aspectos. Um outro equívoco que acontece muito com as crianças com deficiência, e principalmente as crianças com síndrome de Down, né? Por que eu digo as crianças com síndrome de Down? Porque muitas vezes, por conta da hipotonia, né, da hipotonia muscular, a dificuldade para andar, que inicialmente tem, a gente acaba desenvolvendo uma superproteção. E nessa superproteção, né, começa nas famílias e às vezes até nas creches, nas escolas, a gente também vê isso, né, no intuito, no medo dessa criança, nossa, e se ela cair? Bom, gente, criança tem que aprender a cair. E a gente aprende a cair, aprende a levantar caindo. Lógico que a gente não vai deixar uma criança se estrumbicar, né? Mas esse exercício de tentar se levantar, de poder dar os primeiros passos, um problema que é muito grave em todas as escolas, tá? A gente tem um grupo de crianças com deficiência intelectual, né? Sem problemas orgânicos do ponto de vista de esfíncter, que chegam lá no 2º ano usando fraldas. E aí eu pergunto para vocês, por que uma criança com deficiência intelectual, uma criança com autismo, lógico que no caso das crianças com T21, a gente sabe que a hipotonia também afeta o esfíncter, elas vão demorar um tempinho maior para poder sair das fraldas, né? Mas o número de crianças que chegam com 8, 9 anos ainda usando fraldas é muito grande. Por quê? Né? Então, eu quero que vocês façam esse exercício. A gente superprotege tanto, tirar fraldas é um processo que a gente começa lá com 2 aninhos, né, Marli? 2, 3 aninhos, que a gente começa a deixar as crianças. Marli entende muito mais de educação infantil do que eu, né? Mas a gente começa a deixar a criança sem fralda, para ela perceber a hora que está com vontade. Ela vai ter que molhar, assim, a roupinha, para ela perceber, inclusive, que é ruim ficar molhado, né? Então, a gente também tem que deixar a criança ter essa sensação, ter essa propriocepção, que é de sentir. Mas se eu superprotejo, eu vou falar assim, ai não, tadinho. Essa palavra, gente, tadinho, é terrível, porque ela menospreza a capacidade da criança, né? Então, o treino, por exemplo, dos esfíncteres, seja para cocô, seja para xixi, com que idade tem que começar nas crianças com deficiência? Na mesma idade que começaria para qualquer outra criança. A diferença é que ele vai demorar um tempinho maior, mas eu preciso investir. Por quê? Agora, imagina a situação. As crianças lá com 8 anos na escola, a demanda da escola é outra, né? Porque aí eu tenho que dedicar toda a minha concentração para conseguir ficar sentado, ouvir o que a professora está propondo, conversar com o meu colega, fazer a atividade que está sendo proposta. Agora, você imagina essa criança que tem que ficar o tempo todo saindo para tirar a fralda, para colocar a fralda, quando não precisaria. Ou seja, a pergunta que eu vou fazer para vocês, quem produziu a limitação? Foi a criança? Ou fomos nós? Né? Então, a gente não faz perguntas inteligentes, a gente deixa essas crianças numa superproteção que impede o desenvolvimento e muitas vezes eu tenho lá depois uma criança com uma limitação muito maior, não porque ela nasceu daquela forma, porque ela tem aquela condição que é dela, mas por conta da própria condição que ela foi exposta, né? Jussara, só fazendo retrospectiva no que você falou até agora,
Você nos apresentou, né, o que é a deficiência intelectual, você nos apresentou que existe uma classificação para deficiência intelectual, né? Você nos disse que todas as pessoas com T21, pela condição genética, traz a deficiência intelectual. No entanto, TEA é de 40% a 60%. E aí você entrou numa seara muito importante, né, muito necessária, e nós tínhamos várias perguntas relacionadas a isso, que é essa questão social da deficiência intelectual, né? E aí eu te pergunto, nós temos algumas situações de famílias, que eu vou dizer, desculpa, famílias não, perdão, de ambientes desestruturados, desorganizados, sem estímulos, e muitas vezes isso pode confundir a questão da criança, se tem realmente a deficiência intelectual, ou se é a falta de estímulo. Elucida isso melhor para nós, por favor. É aquela questão que eu comecei a mencionar, né, Marli? A avaliação da criança com deficiência, ela é uma avaliação clínica, né? Clínica em que sentido? Eu vou fazer uma observação, eu vou analisar aquele momento, e é muito complicado mesmo, né? Por quê? Porque, de repente, dependendo do momento que essa criança está vivendo, eu trabalhei um tempo, né, uns aninhos atrás, em consultório psicopedagógico, né? E eu me recordo de um caso que eu atendi, uma criança que, assim, ela estava altamente impactada em função da mãe estar com câncer, a mãe veio a falecer posteriormente, mas, assim, a criança, ela tinha tanto receio de perder a mãe, e até o papel da não aprendizagem dela estava muito ligada à doença da família, porque meio que assim, enquanto sou eu que não aprendo, que estou com dificuldade na escola, né, o problema da minha mãe não é o maior. Né? Então, por que eu estou citando esse exemplo? Porque a avaliação da criança com deficiência intelectual, ela é muito complicada, né? Ela não pode ser feita de forma aligerada, ela demanda um tempo desse psicólogo ou de quem estiver fazendo a avaliação, como fala, ter essa compreensão de que eu preciso avaliar não apenas de acordo com os testes, porque como que a gente colocou, o teste ele vai me dar assim, ele me dá uma linha, né? Não dá para a gente falar assim, não serve para nada, não, pelo contrário, ele me traz alguns critérios, mas ele por si só ele não me diz muito. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado ao avaliar, porque eu posso ter uma criança com uma avaliação de deficiência intelectual muito restrita. Né? Da mesma forma, quem avalia a deficiência intelectual? Nós enquanto pedagogos, muitas vezes a gente percebe algumas dificuldades das crianças nas escolas, mas a pergunta que eu faço para qualquer professor que está aí, a gente consegue distinguir, a gente tem meios, a gente tem estudos para distinguir o que é uma deficiência intelectual de uma dificuldade de aprendizagem? A gente não estudou para isso, até porque não é esse o nosso papel, né? A discussão do pedagogo tem que ser como é que eu ensino, independente dele ter deficiência ou não, né? Então, essa avaliação, ela é muito complicada. Inclusive, tem algumas pessoas que até falam assim, ele tinha deficiência intelectual, mas depois ele foi curado. Não existe isso, tá, gente? É uma condição orgânica que faz parte da condição da pessoa. O que existe, sim, é uma má avaliação. Foi avaliado equivocadamente lá atrás, né? Que a gente precisa ter sempre esse olhar. O psicólogo, ou o terapeuta, ou mesmo o médico, antes dele fechar um diagnóstico, né, de deficiência intelectual, quando não há uma condição genética por trás, ele precisa ser muito criterioso, muito cuidadoso, né? E principalmente, não trabalhar com uma sentença para essa família. Então, assim, eu já ouvi de famílias que o médico chegou e falou assim, olha, tem uma deficiência intelectual, tá, né? O desenvolvimento dele vai ser muito ruim, pega a sua florzinha e leva para casa. Né? Quer dizer, pega a sua florzinha e leva para casa, o que eu estou dizendo? Olha, você dá água, dá comida e acabou. E não é assim. As pessoas com deficiência, e aí que vem o nosso papel enquanto família, enquanto escola, elas podem muito. Vão ter limitações? Sim, a gente não pode negar. Né? Existe, sim, uma deficiência intelectual que vai afetar a condição, mas hoje a gente já sabe que isso pode ser muito minimizado
principalmente na primeira infância, né? Na educação infantil, quanto mais eu estimular essa criança, e estimular a quê? A desenvolver a linguagem, não só essa linguagem, vamos dizer assim, corriqueira, mas falar sobre o que pensa, comparar, fazer perguntas difíceis. Né? O que é pergunta difícil? Por que a gente pergunta para as crianças sem deficiência? Para onde que o sol vai, né? A hora que chega a noite? Por que a gente faz perguntas, e geralmente pai e mãe faz isso, né? A gente pergunta sabendo que ele não sabe a resposta científica, mas porque a gente quer ouvir o que essa criança elaborou sobre esse aspecto, né? Como que ela está pensando sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas? E normalmente para as crianças com deficiência intelectual, a gente não faz essas perguntas. Se for uma criança com autismo ou deficiência intelectual que não fala, não é verbal, a coisa complica mais ainda, né? Porque aí a gente fica muito mais como ele não fala, eu só vou me comunicar com ele realmente para aquilo que é mais basal, né? Se ele quer comer, se ele não quer comer, se ele está com sono, se ele está com dor, e aí morre a pergunta. Morre a pergunta, morre a capacidade dessa criança de desenvolver a cognição dela, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso. Pode falar, Marli. Jussara, nós recebemos muitas perguntas, e dentre uma das perguntas recebidas, foi feito a seguinte colocação. As crianças com DI aprendem tudo como as outras, né? Como, por exemplo, elas se alfabetizam, elas vão escrever textos, elas vão fazer cálculos. Fala um pouquinho disso para nós. Essa é uma boa pergunta, Marli. E principalmente quem está na sala de aula, a gente percebe a questão até das famílias, porque assim, a alfabetização ela é um marco na vida de todas as pessoas, né? Depois que você alfabetizou, você nunca mais vai olhar para uma coisa escrita da mesma forma que você olha antes, né? Por quê? Porque mesmo que você não queira, você bate o olho e você vê lá escrito amigão, Nagai, estou falando dos mercados, né? Mas enfim, qualquer coisa que você vê escrito, você lê, mesmo que você não queira. Então, a alfabetização, ela tem um papel, inclusive no desenvolvimento cognitivo, que é muito importante. Só que a gente precisa entender que é o seguinte, o que é que cada criança consegue, o que é que cada criança pode, né? Não dá para a gente traçar e falar, não, essa vai conseguir se alfabetizar e essa não. Essa vai conseguir fazer cálculo e essa não. E a escola comum, ela tem o dever de apresentar todos os conteúdos para a criança da melhor forma possível, de diferentes maneiras, para que aquele que não consiga aprender de um jeito possa aprender de outro. Só que a gente precisa tomar um cuidado, que é viver entre o céu e a terra, entre o tudo e o nada. O que significa isso? Né? Então, a gente já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, ele está lá só para se socializar, porque ele não aprende mesmo. Né? Veja, gente, esse é um equívoco. Todas as crianças vão para a escola para se socializar, sim. A criança com deficiência também vai para se socializar. Por quê? Porque é a escola que a gente deixa de seguir as regras da família, né? Então, se na família ele aprende que se ele quer alguma coisa, ele não vai levar desaforo para casa, se alguém falar alguma coisa, ele vai lá e bate, é na escola que a gente ensina que não é assim. É na escola que a gente ensina que o outro pensa diferente, que eu tenho que respeitar o outro. Não é assim? Então, a escola, isso é socialização. É aprender a conviver com o outro, aprender a respeitar o outro, mesmo que o outro pense diferente de mim. A criança com deficiência, ela está sim na escola para se socializar, mas não só para isso. Ela também está lá para aprender. Ela consegue aprender? Sim, consegue aprender muito. Vai aprender tudo que as demais crianças aprendem no mesmo grau de profundidade? Gente, aí a gente precisa entender que existe uma deficiência intelectual. Né? Se eu aprendo tudo do mesmo jeito, na mesma hora que as demais, eu preciso reavaliar, então, a minha avaliação, o meu diagnóstico. Mas eu posso aprender muito, né? Então, não só alfabetização, não só cálculo matemático, uma questão que é super importante a gente entender. Muitas vezes as crianças com deficiência intelectual, quando chega lá no quarto, quinto ano, quanto mais complexo os conteúdos passam a ser, mais difícil vai ficando para elas, né? Mas, de repente, eu posso ensiná-las a fazer conta usando uma calculadora. Não posso?
Ou, não, ou todo mundo tem que usar calculadora ou ninguém usa calculadora. Veja, hoje eu uso óculos, eu preciso do óculos para ler. Já pensou se na escola eu falasse assim, agora ou todo mundo usa óculos ou ninguém usa óculos? Né? Não é assim. Então, hoje eu tenho uma tecnologia assistiva que pode ajudar muito essas crianças. Então, pode ser que de cabeça ele não saiba, não vai conseguir aprender, fazer, por exemplo, uma conta de divisão com 3 algarismos, né, na chave. E aí a perguntinha, né? Quantos de nós nos lembramos hoje de fazer uma continha de divisão com 3 ou 4 algarismos na chave? Porque a gente também parou de fazer essas contas, né, gente? Nós não fazemos mais conta, a gente usa celular hoje para tudo. Mas veja, eu preciso instrumentalizar essa criança para que ela saiba chegar lá no mercado, onde quer que ela esteja, e consiga fazer a conta para saber se o dinheiro que ela vai ter vai poder comprar aquilo que ela deseja. Isso não é legítimo? É. Né? Então, eu posso aprender muito. Outras coisas. Então, ele não conseguiu se alfabetizar, então ele não aprendeu nada na escola? Algumas crianças com deficiência ou com autismo vão ter muitas dificuldades na alfabetização. Verdade. Né? Mas isso não significa que não vão aprender outras coisas. Eu me recordo de uma criança que nós tínhamos na rede municipal, que também tem algumas histórias, não tem jeito, né? Faz parte da vida da gente e a gente acaba se lembrando, né? Ela chegou, uma criança que não era alfabetizada, não sabia ler e escrever, né? E ela chegou para um atendimento clínico e chegou com uma garrafinha de água, né? E aí a psicóloga que ia atendê-la não entendeu nada, né? E ela falou assim, hoje eu trouxe água. A pessoa falou, mas aqui a gente tem água. Não, eu sei, mas é que eu queria trazer para aquela florzinha sua ali, porque a minha professora falou que se a florzinha não tiver água e não tiver sol, ela vai morrer, né? E eu gosto muito dessa historinha, gente, porque isso foi falado por uma criança com deficiência intelectual dentro de um outro contexto que não era escola. Ou seja, aquele conteúdo das plantas que a professora ensinou lá na sala, ela não só conseguiu incorporar, como conseguiu aplicar. Não aprendeu? Agora, pode ser que se ela for fazer uma prova de matemática, talvez ela não saiba fazer a conta do jeito que as outras crianças saibam. Pode ser que na alfabetização ela não saiba escrever e ler como outras crianças. Mas a pergunta que a gente faz, né? Que outras coisas eu posso ensinar? Que outras formas eu posso estar trabalhando com essa criança? Né? A alfabetização hoje, por exemplo, só para fechar aqui, Marli, a gente tem hoje o uso do computador e o uso do celular que, assim, facilitou muito a nossa vida. E a gente pode usar isso como um meio para ajudar essas crianças também nesse processo. Tem 3 temas que você traz aí que eu gostaria de tocar mais profundamente, tá? Vamos começar primeiro falando dos direitos da pessoa com deficiência intelectual, depois eu quero falar de comunicação alternativa e depois eu quero falar com você também a respeito da construção da autonomia e independência dessas pessoas tão necessárias, tá? Então, vamos começar primeiro pelo direito. Conta para nós aí, expõe para quem está assistindo conosco quais são os direitos. O direito à educação é de todos, mas nós sabemos que as pessoas com deficiência, ela tem um plus a mais. Nos aponte isso. Então, veja, Marli, você tocou num ponto que é crucial, né? Hoje, a educação, ela é um direito de todas as crianças, né? Obrigatória a partir só dos 4 anos, né? Infelizmente, a gente tem aí a questão da educação nas creches, que ela é optativa, lógico, até aí tudo bem, mas a gente sabe também que às vezes as famílias não podem optar porque não tem vaga, né? Porque infelizmente é o serviço mais caro, que é o serviço de creche, né? A gente sabe aí da dificuldade dos municípios para poder garantir esse direito dessas crianças, mas enfim, estar numa sala de aula é direito dessa criança. E ela tem o direito de frequentar uma sala de aula com a mesma faixa etária dela, tá? Por quê? Porque ela precisa vivenciar os dilemas da mesma faixa etária, tá? Então, ela precisa estar na escola. A escola, e aí tem um dado bastante importante, né? A escola, ela é por obrigação constitucional, a gente tem lá
se eu não me engano, é o artigo 208, que fala do atendimento educacional especializado, ela vai dizer da obrigatoriedade do sistema de ofertar o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Por quê? Porque a gente entende que na escola eu vou trabalhar o currículo comum, né? Então, na escola eu vou ensinar português, matemática, história, ciência, geografia, né? Mas essas crianças, elas precisam de mais. Elas precisam, por exemplo, no caso das crianças com deficiência intelectual, eu preciso estimular muito a capacidade cognitiva. Eu preciso ensinar essa criança a se relacionar com o conhecimento de uma outra forma, a fazer perguntas inteligentes, a não ter medo de fazer perguntas. Para algumas, eu preciso inserir a comunicação alternativa, que foi outra questão que depois a gente vai abordar, né? Então, mas aonde que eu vou aprender tudo isso? Não dá para ser na sala de aula comum, porque a sala de aula comum tem um outro objetivo. Então, justamente por isso, a Constituição Federal, ela traz a obrigatoriedade do AEE no contraturno escolar. Né? Por que no contraturno? Porque se eu tiro a criança do horário da sala de aula dela, ela está perdendo. Ela está perdendo aquilo que os outros coleguinhas estão tendo ali na hora. Né? Então, ela tem direito a ter o AEE e a ter a educação comum, como qualquer outra criança. Outra questão. A criança tem... Essa é uma questão que é bastante polêmica. Ela tem direito a um cuidador, a um profissional de apoio escolar. Veja, esse é um detalhe bastante importante. A legislação, ela fala o quê? Né? Qual legislação? Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela fala o seguinte, para as crianças que tenham a necessidade de locomoção, alimentação e higienização, ou seja, tem uma criança de 7 anos que está lá, não consegue se alimentar sozinha, porque não tem, vamos dizer assim, que tem lá um problema motor, que não consegue se alimentar, não consegue baixar a roupa para poder, né, ir ao banheiro. Ela tem essa necessidade e ela tem o direito de ser atendida em sua necessidade. Não dá, vamos ser sinceros, para um professor para a aula, olha, lógico que quando não tem jeito, o professor acaba assumindo essa parcela também, né? Acaba assumindo para si essa questão. Mas como que o professor para a aula para falar, olha, espera um pouquinho que eu vou ser uma criança que tem uma dificuldade motora, por exemplo, né? Que não mexe as mãozinhas. Como que eu vou virar a página para essa criança? Né? Então, mas eu tenho que entender que esse profissional, ele está lá para ajudar naquilo que ela precisa e que ela não consegue fazer sem apoio. Tá? E não é um profissional da criança, é um profissional da escola. Quem tem que atender às necessidades da criança é a escola, né? Com os seus diferentes profissionais. Pode ser esse profissional de apoio, pode ser outro. Então, algumas crianças vão precisar desse apoio. Ah, mas a minha criança, ela precisa desse profissional porque ela não está alfabetizada, ela está no 3º ano, ela está no 2º ano. Veja, o que é que nós ofertamos para crianças que estão com dificuldade de aprender? Não é profissional de apoio, né? É reforço escolar, também fora do horário, né? Então, ela tem o mesmo direito que as outras crianças têm a participar de um reforço escolar, um plantão de dúvidas. Tem vários nomes, né? Que os municípios dão nomes diferentes. Mas ela tem direito a ter também o AEE e ela tem o direito de estar na mesma sala com as outras crianças, aprendendo junto, se desenvolvendo junto, dentro da mesma faixa etária. Né? Então, essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Você disse a respeito de que nós temos pessoas, né, com TEA, né, que não verbaliza, não tem a comunicação verbal, a linguagem verbal. Também temos pessoas com deficiência intelectual que também não verbalizam, que é a dificuldade de falar, né? Não fala, né? Como é que a gente pode trabalhar, né, essa comunicação com as pessoas que não têm a linguagem verbal? Eu sei que a comunicação alternativa, você vai falar disso, e eu gostaria até de apontar para todos, né, que nós temos vários profissionais, mais da área da saúde, não da educação, que são contrários a isso, porque até diz que algumas vezes a comunicação alternativa pode levar a uma, entre aspas, preguiça e
aquela pessoa que tem a condição de falar, não fala. Fala um pouco disso para nós, por favor. Então, Marli, e aí vou voltar até numa questão que eu já mencionei, né? O papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo, tá? A linguagem, ela tem um papel fundamental, não é só para comunicação com o outro, né? Então, se a gente for pensar no nosso desenvolvimento enquanto ser humano, a gente começa a falar, né? O bebezinho, ele começa a se manifestar, por quê? Porque eu quero entrar em contato com o outro. Então, a primeira função da linguagem é a comunicação, né? O bebê chora por quê? Ele chora porque ele está se sentindo, está com fome, ele chora porque ele quer colo, e a mãe vai dando essa interpretação, né? E isso é a primeira forma de comunicação. Daqui a pouquinho ele começa a apontar e tudo mais. Só que a comunicação não é só isso, tá? Ela estrutura pensamento. Uma das funções mais importantes da comunicação é estruturar pensamento. E aí, quando vai começando lá com 1 aninho e meio, 2 aninhos, a criança não está nem balbuciando, nem falando as primeiras palavras, né? E aí começa um problema, porque assim, a gente tem lá, sim, alguns profissionais que agora até já estão abrindo um pouco mais a cabeça, graças a Deus, né? Mas a gente tem muitas pessoas falando isso, não, para quem não sabe, tá, gente? Não sei se quem está assistindo, se todo mundo domina a questão que é a comunicação alternativa, mas a comunicação alternativa ou aumentativa é a comunicação por imagens, por figuras, né? Então a gente começa com as figuras mais básicas, aquelas ligadas às atividades de vida diária da pessoa, né? Eu quero água, quero comer, estou com sono, para depois até avançar para perguntas ligadas, por exemplo, ao conteúdo escolar. Mas a comunicação alternativa, quando as famílias olham, né, as figuras e são feitas pastas para essa criança colocar, hoje a gente tem até a comunicação alternativa no próprio tablet, no próprio celular, querendo ou não, marca mais a deficiência, né? Eu tenho uma questão aí até de preconceito, de também, nossa, ele vai sair carregando lá, vai falar com as pessoas com uma pasta na mão, né? Vai se relacionar com as pessoas. Não, mas se eu ficar falando isso, ele não vai querer falar. Isso é um equívoco, tá? Então, primeira coisa, não vai deixar de falar, porque falar é mais fácil do que ficar procurando numa pasta qual é a imagem que eu quero dizer. Agora, vocês imaginem o que é? Eu vou falar agora do TEA, tá? Porque hoje a gente tem muitas crianças com TEA chegando na escola sem comunicação e com comportamentos muito difíceis. Agora, vocês imaginem, e muitas vezes a gente não atribui a questão comportamental à falta de linguagem. E muitas das questões estão ligadas. Por quê? Se eu não sei dizer, eu não quero ficar aqui, eu não gosto disso, eu quero beber água, eu quero fazer aqui, o que eu faço? Eu choro, ou eu me mordo, ou eu me jogo no chão, né? Então, assim, a comunicação alternativa, ela tanto auxilia na interação com as outras pessoas, ela permite que essa criança aprenda a dizer o que quer, aprenda a se manifestar, mesmo pequenininho, com 2 aninhos, tá? E ela possibilita mais, ela possibilita que essa criança estruture o pensamento dela, organize as ideias na forma de pensar. Agora, se eu não oferto para essa criança a possibilidade de uma comunicação alternativa, esperando que ela venha verbalizar, né? E às vezes essa verbalização, pode até ser que essa criança comece a aprender as palavrinhas, 2, 3 palavrinhas por ano. Já imaginou uma criança com 8 anos que fala 3 palavras, gente? Qual que é o nível de comunicação dessa criança? O que ela consegue se comunicar? O que ela consegue falar para o outro? Nada, né? E assim, então, uma coisa não exclui a outra, só que a comunicação alternativa ela é fundamental para a estruturação de pensamento. E aí a gente volta de novo lá no nosso comecinho. A deficiência intelectual tem muito mais a ver com as oportunidades do que necessariamente com o biológico. Nasci com um biológico que comprometeu, inclusive, a minha forma de organizar as palavras. Se eu não tenho uma outra alternativa para isso, o meu biológico vai falar mais alto do que o meu desenvolvimento. Então, eu preciso desenvolver outras possibilidades, eu preciso desenvolver outras formas de me comunicar,
até mesmo para desenvolver a minha funcionalidade intelectual, né? Então, é fundamental que seja trabalhado com a comunicação alternativa. O próximo assunto que eu ia tratar com você, tem uma pergunta que nos veio agora que vai fazer ponte, né? Voltando à questão do direito, estão perguntando, para o atendimento educacional especializado no contraturno, o estudante tem direito ao transporte? E faço uma ponte, porque o próximo ponto para se tratar era autonomia e independência. E quando uma pessoa usa o transporte escolar, já é o desenvolvimento da independência, da autonomia, né? Porque se tem o transporte, ele não vai acompanhado da mãe, do pai, né? Ele já está indo à escola, tá? Então, tem direito ao transporte no contraturno também? Veja, Marli, aí a gente precisa entender como é que a lei fala, né? A lei fala que toda criança tem direito de transporte para ir para a escola, principalmente quando mora acima de 1.000 metros, né? O AEE não é escola? Não compõe a escola? Né? Então, primeira coisa é isso. Segundo, que muitas vezes a criança mora até menos de 1.000 metros, mora lá 3 quarteirões. E aí vem a questão do compromisso político daquela Secretaria de Educação e tudo mais. Por quê? Porque se eu falar assim, olha, às vezes essa criança, a família trabalha, está lá com uma avó que cuida dele e de mais 3, 4 crianças, que não pode sair para levar essa criança para ir para a escola, mesmo a 5 quarteirões, e essa criança não tem autonomia para ir sozinha a 5 quarteirões, e se eu não fornecer o transporte para 5 quarteirões, ele não vai para a EE. Né? Então, aí é uma questão de compromisso político mesmo, né? Eu preciso entender as condições, eu tenho uma regra geral, pela regra geral, acima de 1.000 metros, todos têm direito de transporte para ir para a escola, e quando não está dentro dos 1.000 metros, eu preciso ter ações afirmativas, né? Ações que entendam o contexto de uma criança com deficiência, que entendam que uma criança de 10 anos com deficiência intelectual, ela vai estar muito mais vulnerável a ser atropelada, até mesmo pela distração, pela dificuldade muitas vezes da memória, né? Não sabe onde que vira, onde que vai, né? Então, a gente precisa levar em conta essas duas questões. Então, garantir o transporte para o AEE é uma política pública importante que precisa ser implementada, né? No município de Prudente, até quando que eu saí, a gente tinha dificuldades, lógico, porque organizar o transporte numa cidade grande é difícil, mas era garantido. Por quê? Porque é esse entendimento que a gente precisa ter, né? A gente não levava os pequenininhos por uma questão óbvia, né? Criança de berçário, criança de maternalzinho pequeno, já complica para você carregar dentro de uma condução que não tem a cadeirinha, e são pequenininhos, né? Aí a gente tem que entender também o outro lado da situação. Mas, enfim, é uma questão importante, é uma garantia de direito à educação. Então, a garantia do transporte, ela é uma garantia constitucional, né, para todas as crianças, não só para as crianças com deficiência, né? E a EE, a gente precisa entender que a EE é obrigatório para os sistemas, tá? E ele compõe a escola. Ele não é escola diferente, ele é escola, né? Ele é um atendimento diferente, mas sim. Educação obrigatória a partir dos 4 anos. E o atendimento educacional especializado também é obrigatório? Ele é obrigatório, Marli, a partir do berçário, tá? A oferta, ela é obrigatória para todos os sistemas, tá? Aí tem uma questão que, assim, que é bastante polêmica, né? Por quê? O AEE, todo município, todo estado, inclusive até as escolas particulares, porque a LDBEM, ela permite a existência de escolas particulares desde que estejam seguindo aquilo que o sistema de ensino tem, né? Lógico que aí a gente entra numa outra seara, porque custa caro, a EE não é barato, né? E a gente não vê isso. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de acreditar assim, não, ele já faz psicólogo, ele já faz TO, então ele já resolve. TO, psicólogo, não é atendimento educacional especializado, tá?
É um atendimento clínico importante, complementar, mas não é atendimento educacional especializado. Então, os sistemas de ensino, eles precisam, por obrigação legal, fornecer o AEE desde a educação infantil, desde berçário, tá? Agora, a família não quer que frequente, aí é uma outra seara, né? Na lei, eu até circulei nos meus rascunhos aqui, né? A Lei 13.146 de 2015, no artigo 4º, ele classifica o que é discriminação contra a pessoa com deficiência, né? E depois ele coloca lá a discriminação como qualquer forma de distinção, restrição ou exclusão baseado na deficiência, né? E logo em seguida ele coloca um segundo parágrafo dizendo assim: a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ações afirmativas. Ou seja, o AEE, ele é sim um benefício, é uma ação afirmativa, ele é organizado em função da deficiência, né? Então, quem não tem deficiência não é AEE, né? Não é para ir para o AEE. Por quê? Porque ele é específico para a pessoa com deficiência, né? Mas aí eu tenho essa questão que assim, se a família não quiser ir embora, para a gente que trabalha com a escola, a gente muitas vezes percebe o quê? O pai não quer, porque às vezes o professor do AE começou a fazer algumas cobranças para que ele desenvolvesse, né? E aí começou a pegar no pé, e aí às vezes o pai fala, não, eu não quero mais levar. E normalmente o que a gente orientava era de quê? Olha, comunique o conselho tutelar, porque a criança não tem condições nessa faixa etária de decidir as coisas por si só, né? E a educação é um direito subjetivo, é dela, é próprio dela, ninguém pode tirar dela. Então a gente fica aí numa situação bastante delicada. O pai que não quer o AEE, ao mesmo tempo a escola dizendo é importante que esse AEE esteja presente, porque a criança que não vai participar, ela está perdendo uma oportunidade de desenvolvimento, está perdendo um espaço de desenvolvimento, né? Então a gente precisa conjugar essas questões, né? O que a gente fazia, encaminhava para o conselho tutelar, colocava o conselho tutelar no jogo, porque é importante a gente entender que muitas vezes as famílias, por outras razões, acabam deixando de participar de um espaço que colabora para essa criança. Jussara, ainda nessa linha, a escola, a educação, direito de todos, né, é obrigatória. Nós temos o ensino regular e nós temos ainda, vou falar especificamente do estado de São Paulo, escolas especiais, que são 2 tipos de educação paralela. E nós sabemos, né, que nós temos hoje pessoas com deficiência intelectual que frequentam a escola tida como escola especial. Fala um pouco disso para nós. Então, Marli, essa é uma questão que a gente vem lidando, né? Lógico que a gente entende, do ponto de vista histórico, essas escolas, quando elas começaram, elas foram pioneiras, elas tiveram um papel fundamental na década de 60, de 70, quando nem existia escola para eles, né? A escola especial, ela lida com um desafio que eu acho que é terrível, porque vocês imaginam o que é você agrupar 10 a 15 crianças numa mesma... Crianças não, né? Porque nem sempre consegue agrupar pela mesma faixa etária. Mas eu agrupo faixas etárias diferentes, com as mesmas deficiências, e eu tenho que dar conta, dentro do mesmo horário, de trabalhar os mesmos conteúdos curriculares, porque a obrigação da sala especial também é trabalhar com esse conteúdo curricular, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que é especializado. Né? Então, é um desafio imenso. A gente vem aí de uma tradição histórica de que as pessoas acham que é ali que ele vai ter mais condições. Mas a gente começa a perceber, né, que assim, é difícil para essa escola também dar conta de uma coisa que a nossa escola tem um pouco diferente, porque eu tenho 2 momentos separados, eu tenho crianças convivendo com e sem deficiência, né? E aí a pergunta que eu queria que a gente pensasse, né? Quando eu tenho uma criança com deficiência, a primeira coisa que me vem na cabeça é o seguinte: que adulto que eu quero? Como que eu quero que essa criança, meu filho, né, que está ali, como que eu quero que ele chegue na vida adulta? Eu quero que ele chegue na vida adulta
trabalhando, porque, veja, o objetivo da escola, de toda a escola especial e aí da escola comum, é preparar para a cidadania e para o trabalho. Tá? Esse é o objetivo que todos têm que alcançar. Quando eu penso nessa criança com deficiência, eu quero que ele comece a trabalhar, eu quero que ele possa ter uma vida autônoma, se virar sozinho, principalmente porque os pais não são eternos, né? Então, como é que eu vou começar a trabalhar? Por exemplo, eu vou trabalhar, né, lá na minha vida adulta, mas eu não sei conviver com as pessoas, porque eu sempre estive em um espaço bastante protegido. Como que fica nesse trabalho? Né? Então, assim, a opção pela escola, a gente também precisa começar a pensar, e eu sei que, assim, que as pessoas das escolas especiais, elas fazem um trabalho muito dedicado também, né? A gente sabe que eles também se esforçam, mas eles lutam contra a corrente, porque aquilo que a gente tem dentro da escola comum, que é de poder conviver com as diferenças, aprender a lidar com as diferenças, né? Ali vai ficar meio difícil. Então, eu saio dali e vou para onde? Depois. A Marli, eu acho que vai lembrar de um dia que nós fizemos uma visita para uma instituição que atende pessoas com deficiências adultas. Eu não sei se foi o dia que eu fui com você que eu tive essa experiência, né? Mas que me marcou muito. Chegou um senhor de 50, 60 anos, falando como um bebê, né? Que ele queria não sei o quê, e chorando porque a professora não queria dar não sei o quê para ele. Você lembra, né, Marli? E aí as pessoas da instituição colocaram a situação, né? Qual que era a situação? A família sempre trabalhou com ele de uma forma, o pai e a mãe, de uma forma, não ensinaram nem a lavar uma louça, não ensinaram nem a fazer uma cama, né? E aí os pais falecem, porque os pais vão primeiro pela ordem natural da vida. E aí os irmãos se viram numa situação bastante complicada, com um adulto totalmente dependente, né? Não porque a limitação da deficiência intelectual não ensinou, não deu condições para ele arrumar uma cama, mas porque tanta foi a proteção que ele sequer aprendeu a arrumar uma cama. E aí chegou num ponto da vida adulta, infantilizado, né? Porque falando como um bebê, não sabendo lidar com frustração. Então, assim, a gente precisa pensar que vida adulta que eu quero para as crianças com deficiência de hoje, né? Se eu quero que essas crianças aprendam lá na frente a se virar sozinha, eles têm que começar a aprender a se virar sozinha hoje, gente. 2 aninhos, está com 1 aninho e meio. O que eu cobro de uma criança com 1 aninho e meio? Eu cobro que coloque os brinquedos de dentro da caixa de brinquedos? Eu posso cobrar isso de uma criança com 2 aninhos? Posso, né? Nem que seja eu pegando com a mãozinha, ajudando, porque a gente sabe que nessa faixa etária a coisa é trash, né? Mas e por que a criança com deficiência não tem que aprender a fazer isso também? Quando chega lá com 7 anos, que vai aprender a fazer o próprio sanduíche, que vai poder aprender a arrumar a própria cama. Então, desde essas questões que são cotidianas, até aprender a ouvir um não sem chorar. Não é assim? Na escola a gente não ensina isso, né? Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Não tem que chorar porque agora não é mais a hora do parque, né? Então, agora, olha, o coleguinha falou ríspido com você, né? Eu não posso ficar chorando toda vez que a gente for fazer. Imagina nós, né? Trabalhando, aí chega alguém para a gente para atender, fala ríspido com a gente, eu começo a chorar. Lógico que a gente às vezes tem vontade de chorar, sim, né? Da adulta. Mas a gente aprende a ter resiliência e a gente aprende a colocar um sorriso no rosto, não é assim? Para trabalhar, é preciso aprender a lidar, inclusive, com gente mal educada. E sabe onde que a gente aprende a lidar com pessoas mal educadas? Em todo lugar, convivendo, né? É na escola, convivendo com as diferenças, e não é protegido. E eu também preciso aprender a me comportar. Aí a gente pega as crianças com autismo, que aí a mãe leva para a missa, começa a gritar. Grita, 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 grita. Aí, porque tem, lógico, a hipersensibilidade sensorial, está numa situação que ele não entende o que está acontecendo, a mãe não leva. Aí leva para o mercado. Aí eu quero comprar isso, quero pegar aquilo, aí ele não dá para comprar tudo, começa a gritar, se joga no chão. Aí eu não levo mais no mercado. Aí vai num aniversário. Aí ele quer pegar o brinquedo, o presente que as crianças ganharam.
Aí ninguém mais leva aniversário. Essa família, estou falando do autismo porque isso no autismo ele é muito mais recorrente. Essa família vai, em função de não deixar essa criança se frustrar, de não saber como lidar com essas situações que são conflituosas, eu vou trocando dentro de casa. Que adulto eu vou ter no futuro? Fala para mim. Então, a escola comum, ela é um ambiente, não desmerecendo de forma alguma o trabalho que as instituições, né, que as salas especiais fazem, de forma alguma, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem um trabalho bacana, mas a escola comum, ela tem algo que é muito importante. Ela tem algo que é uma representação da sociedade do jeito que ele vai viver cotidianamente, né? Então, lá na escola comum, eu vou ter o menino mal educado, eu vou ter o menino preconceituoso, a professora preconceituosa, a professora afetuosa, eu vou ter a professora que se envolve, vou ter a professora que não se envolve, vou ter a merendeira que vai lá dar uma bolachinha na hora que o menino está chorando, não é assim? E a gente tem que aprender a lidar com todas essas pessoas, com todas essas dificuldades e com todas essas possibilidades. Então, eu sou uma defensora da escola comum porque eu percebo que ela traz desafios, sim, traz desafios grandes, e a gente precisa lembrar que professor é gente, professor faz parte da sociedade, que não é só a escola que muitas vezes tem preconceito, tá? O preconceito ele existe em todos os âmbitos sociais e também na escola. Na escola a gente cuida mais, a gente cerceia mais, a gente tenta impedir, mas vai acontecer. E quando acontece, eu tenho que, inclusive, ensinar a criança com deficiência a fazer valer os direitos dela, né? E quando é que eu ensino isso? É nesse cotidiano. Por isso que a escola comum, ela traz muitas mais possibilidades de aprendizagem para essas crianças. Jussara, por incrível que pareça, nosso tempo está acabando. Já está dando nosso tempo, né? E é assim, é com muita gratidão, né? Que eu agradeço em nome de todos da equipe Unimúltiplas a sua participação, né? A riqueza que foi tua fala, né? Cada vez que você fala, a gente aprende mais, né? Você traz outros desafios para a gente pensar. Muito bacana, muito obrigada, tá, por tudo. E agora, faça as considerações finais para a gente fechar a noite. Eu só queria agradecer, Marli. Espero ter trazido algumas coisas para pensar, né? Que na verdade a ideia para hoje era realmente mais a gente bater um papo realmente. Então, espero ter contribuído com algumas ideias, com algumas questões aí, tá? Lógico que a gente vai falando, às vezes a gente se perde um pouco, né? Porque muito aberto, a gente também. Estou com a minha colinha aqui do lado, mas eu gostaria de agradecer muito todas as pessoas que estiveram aí presentes. Estou vendo que agora a gente está lá com 94 pessoas, né? Então, muito bacana a gente ter aí tantas pessoas interessadas em discutir essa questão, de ouvir sobre isso. Me coloco à disposição de outros momentos que vocês precisarem, que a gente possa estar montando aí de novo. E gratidão, mais uma vez, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Admiro muito o trabalho da Tânia, seu, da Daniela, né? Que são as três que puxaram, não sei quem mais está nesse grupo, mas são as três pessoas que eu conheço aí que têm puxado a Unimúltiplas, e me coloco aí à disposição para outros momentos que vocês precisarem. Muito obrigada pelo convite e pela possibilidade aí de estar participando. Jussara, nós vamos precisar, porque tem muitas perguntas aqui conosco, tá? E como é que a gente vai proceder agora? A gente vai encaminhar essas perguntas para a Jussara, ela vai responder aí por escrito, né? E a gente vai postar no nosso Instagram, tá? Essas perguntas e respostas. Muito obrigada a todos que participaram, que colaboraram conosco, né? Que estão nessa busca de atendimento a todas as pessoas e atender a todos com qualidade, né? Porque todos nós somos merecedores, né? De sermos humanos e sermos respeitados como humanos. Muito obrigado, boa noite a todos e até terça-feira, hein? Não esqueça. Terça-feira estamos aqui com o defensor público. Vai pegar fogo o negócio, porque nós vamos tratar da Lei Brasileira de Inclusão e aí vai ter muitas perguntas sobre os direitos e a gente vai observar, né, que nossos direitos têm como a gente buscar para que eles sejam respeitados. Boa noite e bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.